Olá, muito boa tarde para você. Estamos começando o programa Brasil Cristão desta segunda-feira, mais uma semana que começa. Estava morrendo de saudade de você, né? De todos aqui no Brasil Cristão. Seja muito bem-vindo aqui no nosso coração para juntos começarmos essa semana que já vai começar muito abençoada, né, irmão? Boa tarde, Com certeza. saudade aqui do Boa nosso tarde, programa. Drica. Bem-vinda de volta. Fez muita falta, né? Que alegria que a gente está junto, que alegria começar uma semana do programa Brasil Cristão. E vamos começar essa semana de modo maravilhoso, né? Toda segunda-feira, a gente, na maioria delas, pelo menos, o nosso intuito é trazer caminhos que o Espírito Santo vai dando ao longo de toda a história da igreja, né, Drica? Através de homens e mulheres que ele vai tocando, ele nos dá caminhos para que nós possamos ir a ele, vias para que nós possamos nos encontrar com Deus, que é o nosso fim último. É para isso que a divina providência dispõe todas as coisas, para que nós possamos ter esse encontro com Deus. E hoje nós vamos falar de alguém muito especial. Especialíssimo, eu diria, não é? Alguém que alcançou, e aí eu já digo isso para você, alguém que alcançou para nós um caminho de santidade que eu, Drica, Fernando, que está aqui comigo, e você que está aí em casa, possa trilhar com tranquilidade. E esse caminho foi nos deixado por uma menina, uma adolescente, uma jovenzinha de 16 anos, chamada Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus é para nós uma resposta para os tempos que vivemos, Fernando? Por que será? Por que essa menina mudou tanto o mundo e se tornou doutora da igreja? O que teve de tão especial na vida dessa menina? É isso que nós vamos conhecer hoje no programa Brasil Cristão. Sem dúvida alguma, e para isso nós vamos ter convidados mais do que especiais. É uma alegria para nós a gente poder recebê-los aqui hoje. Eu já falei algumas vezes aqui a respeito dessa comunidade, a Comunidade Católica Pantocrator, de experiência, de quão bonita, quão madura é a experiência deles. Hoje nós vamos receber o André Botelho, que é o fundador da Comunidade Pantocrator, e o padre Leonardo José, que são os primeiros sacerdotes, os primeiros frutos, né, do Ministério Ordenado que estão vindo da comunidade. Olha, que alegria maravilha. A gente poder recebê-los hoje. E é uma aqui. grande graça, né? Nós temos no nosso país, na nossa igreja do Brasil, pessoas que podem trazer para nós essas pérolas. E nós convidamos você, então, a se juntar a nós hoje no Brasil Cristão. Você conhece a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus? Você já deve ter ouvido falar da novena das rosas, não é? Aquela santinha com a cruz, que tem flores, Santa Teresinha do Menino Jesus. Então nós vamos hoje convidar você a fazer esse caminho espiritual e descobrir nela, de repente, um caminho para nós, uma salvação para a nossa condição e para a nossa vida. Ela nos aponta a Cristo. E você também é convidado a estar conosco hoje participando, enviando sua mensagem. Nosso WhatsApp está à sua disposição, 19997169915, ou o nosso call center também, né? 1938719620. Eu fico longe, mas não esqueço o número do telefone, não. Ainda estou meio nasalada, porque eu estava com uma tosse alérgica, viu, gente? Era só isso, nada mais que isso, e então ainda estou falando assim pelas vias de cima. Graças a Deus. Mas vamos sentar conosco então aqui, Fernando. Que saudade deste lugar, desta casa, desta sala. Bem-vindo! Obrigado. Muito obrigado. Uma alegria estar aqui com vocês. Um prazer enorme receber, né, os dois. Querido irmão, que eu tenho chamado de padre desde a hora que eu me encontrei aqui hoje. Fundador da comunidade. Eu acho que eles podiam se apresentar. Por favor, nós, né? por favor. Quando a gente traz visita aqui na nossa sala, no Brasil Cristão, a gente apresenta para os nossos telespectadores, a nossa família, né? Porque lá do outro lado, existe muita gente que quer um Brasil Cristão conosco. Né, que abraçou essa missão, porque a gente sempre fala que o Brasil Cristão não é um programa, né, Fernando? Não, é uma missão. Então, se apresentem, por favor. Meu nome é André, eu sou conhecido por André Botelho, né? Mas André Luiz Botelho de Andrade. Eu sou casado, sou pai de 4 filhos e Deus usou desse pobre miserável aqui para fundar a comunidade Pantocrator,
que está nesse tempo agora celebrando seus 30 anos. Exato. 30 anos de comunidade, né? Parabéns. Então, nós estamos aqui também para evangelizar esse Brasil, o mundo, né? A comunidade se difundiu, ela surgiu em Campinas, né? Com um carisma de fidelidade incondicional a Deus no mundo, a partir de uma experiência do Deus ciumento, do amor ciumento de Deus, e se difundiu, né? Está em outros lugares no Brasil e também fora do Brasil, no caso a França e o Peru. Que maravilha. Que maravilha, né? Eu gostei disso, né? Um Deus ciumento. Quero falar mais sobre isso depois. Padre Leonardo. Por favor. Bom, sou o Padre Leonardo José, estou na comunidade já há 17 anos e entrei para a comunidade pelo carisma da comunidade e dentro da vivência comunitária descobri e recebi esse chamado para o sacerdócio e foi dentro da comunidade que toda a minha vocação foi amadurecendo e continua amadurecendo, né? E eu posso dizer que a vivência comunitária, a vivência desse carisma é uma grande graça para o meu sacerdócio, né? Ele enriquece, é um enriquecimento mútuo e recíproco, né? Então eu me sinto profundamente abençoado e enriquecido pela minha vivência em comunidade com os meus irmãos. E posso dizer que, já trazendo um pouco de Santa Teresinha, né, que em toda essa vivência eu fui alcançado pela misericórdia de Deus. Existe uma ligação, Fernando? O Fernando me dizia isso ali na sala lá do Brasil Cristão, né, entre a comunidade Pantocrator e Santa Teresinha, né? Eu acho que a gente podia começar daí. Qual que é essa união de vocês aí, de carisma, de alma? Sim, tem uma ligação total. Não, porque, na verdade, é assim, nós somos uma comunidade que vivemos a espiritualidade da renovação carismática, mas também vivemos, na espiritualidade do carisma, também compõe a espiritualidade carmelitana. E, de maneira especial, dentro da espiritualidade carmelitana, a espiritualidade de Santa Teresinha. Santa Teresinha, na verdade, eu conheci Santa Teresinha no ano da fundação. Quer dizer, a gente já ouvia falar, Santa Teresinha é uma santa muito falada, né? Naturalmente já ouvia falar, mas eu de fato conheci Santa Teresinha no ano da fundação da comunidade, em 1990, através do livro História de uma Alma. Eu ganhei esse livro. Aqui, ó. Trouxe exatamente. ele aqui para mostrar, de repente alguém não conhece. Vamos mostrar, mostra. Aqui está o livro, ele tem várias capas diferentes, Sim, tá, sim, gente? Isso aqui é uma das versões. Primeira vez que eu li era exatamente essa capa Aqui, aí. ó, História de uma Alma. É a vida dela, né, aqui contada. A minha edição é a mais antiga, é uma capa toda, Ai, toda, que legal. toda verde, assim. Mas o que Quanto mais aconteceu, antiga, melhor. uma coisa curiosa, é que quando eu li História de uma Alma, eu não gostei muito. Ah, somos dois. Somos três. No início, depois que... Eu era muito garotão, né? E Santa Teresinha, ela tem uma linguagem, assim, rebuscada, delicada, né? E então ali eu achei, não fiquei muito atraído ali no primeiro momento, até porque há um erro, certo, né? Começar a ler a História de uma Alma, são 3 manuscritos, né? Sim, Como História de uma Alma. Então, a gente naturalmente começa do A, mas o mais interessante é começar do B ou do C, né? ninguém me falou isso na época. Ninguém me falou isso. Só que o que acontece? Depois, caiu nas minhas mãos um outro livro, que é a História de uma Vida, como chama o autor mesmo? Guy Gaucher, Guy foi Gaucher. um bispo francês. Que foi professor dele, inclusive. Uau. Que é um dos grandes conhecedores mundiais de Santa Teresinha. Eu acho que é o livro mais completo, não é esse? Não é que ele é mais completo. O Guy Gaucher tem um livro sensacional. Ele lançou depois um outro livro mais ampliado então é esse por causa justamente do sucesso da História de uma Vida, né? História de uma Vida é mais ou menos desse tamanho aqui. Só que daí é ele narrando os acontecimentos, e aí ficou mais palatável para mim naquele momento, entendeu? E foi quando eu me impactei com a figura, com a doutrina, a vida dela, né? E naquela época, isso aconteceu, acho que foi mais ou menos em 94, a leitura desse livro, História de uma Vida. E é quando nós estávamos justamente buscando na comunidade entender a nossa espiritualidade, né? Sim. E ali eu vi que Santa Teresinha falava muito a nós. E aí nós fomos amadurecendo até que em 1997 foi o centenário de morte dela.
E a urna dela veio para Campinas, para o Camelo de Barão Geraldo. Sim. E ali nós tivemos uma presença muito intensa e aconteceu uma coisa, posso contar uma coisa Por curiosa? favor, a gente adora histórias aqui no Brasil Cristão. Que acontece o seguinte, então, ali naquela época, um pouco depois, já em 98, eu ia para a Europa, né? E eu tive a ideia de ir para Lisieux, e eu queria uma relíquia da santa. Né? Ele falou, eu vou pedir uma carta do arcebispo, que no caso era Dom Gilberto, que me deu uma carta, e vou levar uma carta da Madre do Carmelo para pedir a relíquia. Né? Quando eu fui no Carmelo, ela foi muito solícita, né? Madre Maria José, que já é falecida, ela foi muito solícita, mas falou, acho que vai ser muito difícil você conseguir essa relíquia, é muito difícil. Né? E tal, passou. Aí, uma semana depois, antes de eu viajar, ela, de repente, toca a campainha na casa da comunidade, é a madre, é a irmã externa, né? Que é a irmã Eliana, né? Amiga nossa lá de Barão Geraldo. E ela fala, olha, aconteceu o seguinte, um padre veio no Carmelo, tinha 2 relíquias de Santa Teresinha, e ele sentiu no coração que deveria entregar essas relíquias para nós, porque Deus quer que vocês entreguem para uma comunidade. Nossa Senhora! E eu tinha ido lá fazia pouco tempo, alguns dias. Que lindo. Né? Então logo elas ligaram as coisas e elas nos trouxeram. São 2 relíquias de cabelo, né? Capilar. Nossa. Na verdade, Santa Teresinha meio que escolheu vocês aí. Parece que foi o A contrário. Santa Teresinha é cheia dessas histórias. O próprio Guy Gaucher, ele falava muito isso. Ele falava, essa menina, ela só apronta. Menina mesmo, Que mas legal. é exatamente isso, né? O meu primeiro contato com Santa Teresinha, eu falei, mas que menina mimada, chata. Foi isso que eu pensei dela. E eu me distanciei dela. Eu falei, não gostei muito dessa santa, não. E aí depois, quando você, né, amadurece, entende a mensagem que ela deixou para nós, o caminho que ela viveu, que é o que nós vamos falar aqui hoje, né, Fernando? A gente vê que ela era uma menina grandiosa. Então, mas é até extraordinária. interessante, porque uma coisa quando fala Santa Teresinha, às vezes as pessoas ficam com essa imagem um pouco assim de uma piedade popular, né? A Santa Teresinha, aquela coisa inalcançável, assim. Mas ela é muito encarnada. E só quero 2 frases que para quem está ouvindo saber quem que é Santa Teresinha. Pio X, que foi com quem abriu a canonização dela, falou que ela seria a maior santa dos tempos modernos. Olha aí. Uau. A maior santa dos tempos. E, de fato, se você for analisar, é mesmo. Sim. E tanto que ela foi proclamada doutora depois, em 1992, por João Paulo II. Sim. E depois Pio XI colocou ela, que foi quem beatificou, depois canonizou ela, colocou ela, falou, ela será a estrela do meu pontificado. Então, você veja, uma menina dessa, que um papa diz que será a maior santa dos tempos modernos, é outra estrela do meu E pontificado. quando ela é colocada como patrona das missões. Sim. Quem é que faz isso? Vocês lembram? Que se foi João Paulo II? Não, mas foi isso bem antes. Esse é um fato muito... Eu acho que quem fez isso foi Pio XII. Eu acho que foi Pio XII. Que colocou ela como Uma padrona. carmelita descalça que nunca saiu do convento como a padroeira das Exatamente. missões. Foi. E junto com São Francisco Xavier. Foi Pio XI. Pio XI em 1927. Pio XI mesmo. Olha só. Aqui nós já Juntamente temos com- uma doutora da igreja, padroeira das missões, uma menina que mexe com o coração dos papas, não é? Sim, E mais uma coisa, ela é uma das 2 padroeiras da França também. Olha aí. sim, junto com Joana d'Arc. É a vida dela Joana tem d'Arc e que, Cura d'Ars, né? tem que ao menos despertar em nós uma certa curiosidade. O que tem aí na vida dessa menina? O que aconteceu? E é nessa vida que nós vamos entrar agora, Não, então, mas para a gente... A história A história da relíquia, acabou da você quer- relíquia? Perdão. Não, só da relíquia é isso. Tem. que bom. Então tá bom. Você que está em casa, participe conosco hoje. Nosso tema é Santa Teresinha, uma resposta para os nossos tempos. Por quê? Vamos então lá atrás. Quem era Santa Teresinha? Nós sabemos que ela tinha um pai, uma mãe e 4 irmãs. Não é? Vamos falar um pouquinho desse contexto que ela viveu, que ela nasceu da família de Santa Teresinha, dos pais de Santa Teresinha. Com vontade. Eu falo um pouco dos pais, aí você fala um pouco para frente. Tá bom. Não, Santa Teresinha, realmente a história dela começa com os pais, porque tanto que os pais também foram canonizados recentemente, né?
E porque os pais dela, Luiz Martin e Zélia Guerrin, na verdade, os dois queriam ser religiosos, né? Luiz Martin queria ser agostiniano e Zélia Guerrin é uma outra congregação que não é muito conhecida. Mas acabaram não sendo, se conheceram, ele era relojoeiro e ela era rendeira, especialista no ponto de Alençon, que é mas muito religiosos, né? Homens, pessoas muito de Deus que educaram seus filhos de uma maneira extraordinária na fé, né? E tanto que deles surge, além da santidade deles, surge Santa Teresinha. Nós temos aí, não sei se vocês sabem, mas a Leônia, que é uma das irmãs, ela está num processo de canonização também, que a era... Leônia é a Clarissa, não? Hã? Ou ela ainda é a Visitandina. Ela chegou a entrar para as Clarissas, mas ela não... Ela tinha um temperamento meio difícil. Ela era a ovelha negra da família, a Leônia. Uma santa ovelha negra da família. Porque as outras todas foram para o Carmelo, as outras 4 foram para o Carmelo como é que se diz? Com honra, com mérito. Você tira... Como é que se diz? Com mérito, né? Eram pessoas... Muito capazes, né? Mesmo tal. do ponto de vista da vida cristã, vivência com de louvor, virtudes, né? né? Lembrei. Né? Agora, a outra não, ela já entrou 4 ou 5 vezes para Visitandinas, tentava e não conseguia, ela tinha muita dificuldade. E ela está em processo de canonização. Olha aí. Né? Então, realmente, esse casal formou uma família extraordinária. Para nós, hoje, é um modelo de família, um modelo de ser pai, um modelo de ser mãe. E Santa Teresinha é fruto desta família. Né? Mas só assim, depois dizendo, ela é fruto da família, ela é fruto... Porque ela vai criar uma doutrina, ela é doutora porque ela cria um caminho, né? Ela entende um caminho de espiritualidade e resgata, como diz um cardeal, foi o que o Gaucher que falou, né? Que ela desentulhou o caminho da santidade na igreja. Né? Então, ela vai ser extraordinária nesse sentido. É extraordinário o que Santa Teresinha permitiu que Deus fizesse na vida dela. Porque também a gente precisa dizer dessa forma, porque senão fica parecendo que caiu de cima do céu na cabeça dela e não teve a participação dela. Exato, né? Isso é muito importante. Existe, digamos, ela cooperou com Deus. Né? Deus opera em primeiro lugar e teve as lutas dela, os esforços dela, e a docilidade dela, claro, né, para que tudo fosse acontecendo, né, no coração dela. Agora, é muito interessante quando fala de Santa Teresinha, porque justamente a gente olha os santos, parece que eles vieram prontos para esse mundo para serem santos. Né? Mas a história de Santa Teresinha é muito sofrida. É bom a gente olhar ela antes desse tempo de graça. Não de graça, porque todo é um tempo de graça, mas antes da santidade. Né, que ela era aquela menininha ali que de fato... Ela perdeu a mãe, né? A gente pode dizer que ela perdeu 5 vezes a mãe. Ô, louco. Por quê? Na verdade, no primeiro ano, quando ela nasce, a mãe dela não consegue amamentar ela, né? E ela tem que mandar a filha para uma ama de leite numa cidade vizinha, naquele tempo vizinho, mas era distante. Então, ela deixou a mãe. Ela ficou 1 ano longe da mãe. Né? Daí ela volta para casa. Já é uma violência, né? Para um já bebê. É uma violência. Daí ela volta para casa, ela desliga da ama, né? E volta com a mãe. E aí ela com 5 anos, né? Com 5 anos... a mãe morreu em 77, ela tinha 4 anos. 4 anos, né? Ela nasce em 73, né? Ela perde a mãe de fato. E aí ela elege uma das irmãs, né, a Paulina, que é a segunda mais velha, né? Para ser a sua mãe, no lugar da mãe. Só que ela, de repente, é surpreendida, inclusive a Paulina não teve o cuidado de trabalhar Teresinha, né, que ela ia para o Carmelo. Ela foi a primeira a ir para o Carmelo da família. Então, de repente, ela sabe que a irmã vai para o Carmelo, só que quando você vai para o Carmelo, você fica lá, você se isola da família, né? Não tem mais contato com a família praticamente. Então, ela perde a mãe mais uma vez aí.
Então ela tem uma outra perda, tanto que ela, na verdade, ela vai ter uma crise, ela vai ter um processo de uma doença muito grave logo depois da ida de Paulina para o Carmelo. Ela então, passa por um momento difícil. Né? Sim. E isso que é uma coisa interessante na vida dela, porque ela somatiza toda esta perda afetiva de 4 ou 5 vezes, podemos dizer, de mãe, né? Porque, inclusive, tem uma coisa, depois ela tem uma ligação com Maria, a mais velha, que também vai para o Carmelo, Sim. entendeu? Então ela sofreu demais, aí ela entra num processo de doença, né? E nós podemos ver aí, assim, uma pessoa normal. Ela era extremamente apegada às irmãs, à mãe, ao pai, aquele mimo que ela recebia. Ela tinha as dondoquice dela, que eles faziam, né? Aqueles mimos. Terezinha nessa época, e ela acabou guardando isso durante toda a vida dela, ela tinha uma sensibilidade muito grande. Sim. Né? É difícil de saber se essa sensibilidade foi causada ou potencializada por todos esses fatos, né, que o André descreveu aqui, mas o fato é que ela tinha uma sensibilidade muito grande. Né? Tanto que ela mesma diz em História de uma Alma que ela chorava por tudo. Então ela chorava por ter chorado. Então tinha um acontecimento que fazia com que ela chorasse e depois ela chorava porque ela tinha chorado. Então, em função disso, ela foi sendo envolvida num ambiente familiar onde as irmãs não queriam que ela tivesse trauma nenhum, não tivesse nenhuma dificuldade, nenhum aborrecimento. Então, ela não fazia nada em casa. O máximo que ela fazia, às vezes, ela guardava um vaso que estava para fora para tomar um pouco de sol, mas as tarefas domésticas eram as irmãs que faziam. Ela era poupada, né? Porque ela era mais nova, né? Então, como a André disse, tinha a Maria, a Paulina, a Leônia e a Celina. Então, ela era a quinta, né? A mais nova. Então, muito poupada de tudo, né? E de todas as coisas. E ela tinha essa sensibilidade muito grande, né? E no momento onde ela vive essa doença, né? Com um fundo psicológico, ela entrou, né, em toda essa doença, né, de fundo psicossomático pela perda da mãe. E o momento da cura dela, que foi em 1883, Pentecostes de 83. Exatamente, foi em Pentecostes de 83. A família já estava em oração, rezando muito, fazendo uma novena para Nossa Senhora das Vitórias. E dentro do quarto dela, ela tinha uma imagem de Nossa Senhora que a família havia ganhado. E, de repente, ela se levanta e olha para a imagem. Né? E naquele olhar, né, que ela tem, todo aquele problema dela, tudo aquilo se esvai. E ela olha para o pai dela e fala assim, eu estou com fome. Essa doença, Tá curado. a gente tem mais detalhes, é algo que se assemelha até a uma possível depressão? Não. Dá para falar nesse sentido? Até mais. Sim. Fala você. Foram feitos estudos, né, a partir do relato, né, porque como a coisa, digamos, o interesse, né, surgiu bem depois, né, levando em consideração a figura que é Santa Terezinha, então ela acabou desenvolvendo uma depressão profunda, né, como consequência de toda essa dor que ela foi guardando, né, E não sei se você quer completar alguma coisa a respeito da doença. Ela tinha crises... Meio que delírios, né? Ela tinha exatamente. Visões, ela tinha delírios. Era um tormento enorme. E ela tinha também, assim, contorções físicas muito fortes, né? E ela, assim, estava num quadro, neste momento da cura, ela estava num quadro já de caótico, de esgotamento total, já não tinha mais o que fazer, porque ela já estava num quadro de desgaste, já de uma certa insanidade diante desses delírios e tudo mais, entendeu? E muito jovenzinha. Muito jovem. Sim. E uma coisa que é muito interessante, né, com relação a esse acontecimento da vida dela, é que dentro do Carmelo, né, corria um boato de que ela tinha tido, na realidade, uma visão de Nossa Senhora. Né? Acho que até levando em consideração toda
um pouco todo o espírito cristão da época, que a gente pode até falar um pouco sobre isso, né? Interessante. Então, sempre se pensava que tudo era muito extraordinário, não que não seja, né? Mas como que aconteceu para ela, né? Até quando ela entrou conversando com algumas irmãs, ficou muito evidente que as irmãs haviam pensado, teve todo esse imaginário, né, de que ela teve uma visão e, na realidade, para ela, o que aconteceu? Ela descobriu que em Maria, na Virgem Santíssima, em Nossa Senhora, ela tem uma mãe que ela nunca vai perder. Tanto que depois, no Carmelo, ela faz uma poesia que expressa esse seu sentimento, né, a respeito da Virgem Santíssima, que se chama Porque eu te amo, ó Maria. E ela vai dizer, tu és para mim mais mãe do que rainha. Não que não seja rainha, né? Precisa dizer isso. Mas tu és para mim mais mãe do que rainha. Então, isso expressa justamente bem essa experiência que ela fez com a Virgem Santíssima e que foi a cura, né, para ela naquele momento. Ela transferiu tudo para Nossa Senhora. Só que, na verdade, esta cura de 86 foi a primeira cura, né? 83. 83. Foi na casa dela que Sim. aconteceu. Porque, na verdade, ela vai entrar num processo, que depois, em 86, ela vai ter uma outra... Porque, na verdade, Santa Teresinha tem esse momento dessa crise, mas ela vai... Justamente, ela é uma menina muito sensível, né? E também muito escrupulosa. Ela tinha uns dramas de escrúpulos, um pouco advindo, eu acho, da depressão dela. E daí, em 86, ela vai ter uma outra graça, no Natal de 86. Eu ia falar, eu me lembro, mas não é que eu li. Exatamente. Me veio No Natal a de imagem 86, ela vai ter uma graça da cura da sensibilidade, né? E, na verdade, um pouco antes do Natal, ela vai ter a cura dos escrúpulos, né? Sim. A cura dos escrúpulos é um processo um pouco mais complicado, né? Porque vai ter momentos, né? E, então, ela vai tendo graças, mas você vê que é graças alcançadas por uma insistência de fé. É uma insistência de fé dela e da família, tanto que, inclusive, a família estava rezando intensamente por ela quando ela recebe a graça da Virgem de Sorriso. Sim. Né? É verdade. Então, isso que é muito importante, porque muitas vezes a gente fala assim, o santo tem um privilégio, ela teve o privilégio dessa coisa. Não, mas é fruto da fé dela e da família. Uma coisa que eu estou pensando aqui, padre, é que nós estamos falando de um período, nós fizemos um programa aqui muito recente sobre isso, por isso que eu estou fazendo a ponte. Está acontecendo ali na França mesmo, La Salette. Né? É mais ou menos nesse mesmo período, né? Nossa Senhora aparecendo para aquelas duas crianças e tudo isso, em 1846, né? Salete. Então ela é meio que contemporânea disso tudo, dessa efervescência toda. A França é recheada de manifestações, seja de aparições ou mesmo de santos. A França, assim como outros países, a Espanha também, né? Então são países que deram muitos santos para a vida da igreja. Verdade. Muitos santos. Agora eu vou só falar aqui rapidinho, mas talvez seja mais interessante explorar isso no último bloco. O grande contexto de Santa Teresinha tem, na verdade, existe um contexto social, um contexto religioso eclesial. O contexto eclesial é o jansenismo. Sim. Ali, o jansenismo dominava as consciências. Acho que seria importante só explicar um pouquinho o que é o jansenismo, porque tem né? tudo a ver com a pequena via lá de Santa Teresinha. Sim. O jansenismo... Explica você, então. Olha, o jansenismo é uma heresia que surgiu na igreja bem anterior a essa época e que acabou, dentre outras coisas, ele trouxe um rigorosismo moral muito grande e que acabou, digamos, ricocheteando, digamos assim, na vivência espiritual. Então, falava-se muito de predestinação, então somente alguns seriam salvos, os predestinados, e para isso, né, você tinha que ralar muito, né? Você tinha que ter uma vida perfeita. Seu, né? Exatamente. Então, o jansenismo ele acabou fazendo uma transferência da salvação, não era mais em Deus, estava na própria pessoa, fruto do mérito, do esforço dela, da perfeição dela, né? Então a gente vê que o ambiente eclesial, né, no qual Santa Teresinha viveu,
estava ainda vivendo resquícios, né? Porque é bem depois, né? Foi combatido na época, foi Declarada heresia, né, pela igreja, mas... Novo pelagianismo, né? Querendo ou não, Sim, é muito... exatamente. Então aí a gente vê que tem uns resquícios ainda, e o Carmelo de Santa Teresinha era muito marcado por essa forma jansenista de viver a fé. Olha só. E aí que ela vai ter um impacto muito grande, né? Porque justamente o jansenista rigorosista, aquela visão de Deus, do medo de Deus, inclusive ela vai ter pregadores, né? Sim. Que vai passar esta visão, que vai justamente ajudar a crise de escrúpulos, né? Ele falava-se muito de um Deus justiceiro. Exato. Né, que vai punir os teus pecados, os teus erros. Ela fala, o retiro de primeira comunhão dela, ela era uma criança, ela ficou horrorizada, porque Exato. o padre, muito provavelmente com tendências jansenistas, ele falou dos tormentos que a alma vive indo para o inferno. Então, acreditava-se com isso, iria se estimular a virtude, a vida cristã. Para Santa Teresinha foi o processo inverso. Tanto que a questão da comunhão eucarística era muito rara, né? A pessoa tinha que ter uma autorização para receber a comunhão eucarística, né? Por causa de toda essa concepção. E Santa Teresinha, ela vem justamente trazer uma visão da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Deus, ele é amor. Ela começa a descobrir este Deus que é amor, né? Não um Deus que eu temo, que eu tenho medo, né? Mas um Deus que me ama. Nossa. Eu acho que vale a pena a gente voltar ali eu acho que é em 86, naquela noite de Natal. Sim. Porque ali vai ser um marco, né? Para a próxima etapa da vida de Santa Teresinha, que é a sua entrada no Carmelo, que nós vamos falar no próximo bloco. Aquela noite em que ela... Eu não sei, eu acho que eles tinham ali um tipo de ritual de colocar tipo dinheiro na meia, alguma coisa desse tipo. Não aconteceu com ela, ela ficou bem frustrada. Não? Ela escuta, né? Assim, ela já tinha uma certa idade, ela não era mais uma criança, isso precisa ser dito. E também nós precisamos ver esta cena da vida dela como também o pai que foi um instrumento de Deus. Sim, na vida dela. Exato. Né? Porque o que acontece? O pai estava com as mais novas, né, Celina e Teresinha, eles estavam voltando da missa da meia-noite, e ela entra e ela fica toda alegre porque iria se começar este ritual familiar dos presentinhos dentro das meias que estavam pregadas na lareira. E Luiz Martin, ele solta, escapa, né? Uma frase onde ele diz, ainda bem que vai ser o último ano. E Celina, sabendo da sensibilidade exagerada da irmã, olha para ela e ela sobe Ela pro quarto. escutou, né? Então, assim, aquele drama. E ela diz, né, que as lágrimas estavam vindo. Ela contém as lágrimas, respira fundo e desce. Só que ela mesma, descrevendo esse acontecimento, ela fala, em um instante, a caridade entrou em meu coração. É lindo. É lindo. E a partir daquele momento, eu comecei a dar passos de gigante. E ali ela entende que ela vai viver para o outro. Ela não quer mais viver para si. Ela fala para a irmã dela, não sei qual delas, vocês me dizem aí, acho que era a Celina, a última. É a Celina. Ela fala, olha, eu sou outra pessoa, né? Deus concede essa graça àquela menina de 15 anos, ela olhando para o crucifixo, e então ela começa a rezar pelos pecadores. Isso já é um outro acontecimento. Lá para frente, né? É um outro acontecimento onde Teresinha e toda a família, eles tinham uma vivência cristã muito intensa, né? O casal, tanto Luiz e Zélia, eles eram de missa diária. Então a família estava na missa e ela olha para um crucifixo e ela vê, na contemplação dela, ela vê o sangue que começa a escorrer, como nós, quando nós vemos os crucifixos nas igrejas, né, onde está representado, lá pintado, o sangue que escorre, e ela é acometida de um zelo, né, por aquele sangue que cairia e que seria desperdiçado. Então ela entende naquele momento, né, a partir dessa experiência, que ela precisava ficar em espírito, né, debaixo, né, desse crucifixo para recolher este sangue e aspergi-lo sobre as almas.
Então ali ela tem uma experiência missionária. E quando tem, não sei se dá tempo de contar a história do Pranzini. Do bandido, ladrão, do ladrão. Foi que justamente nesse contexto que ela... o que tinha acontecido em Paris, um assassinato muito violento. Um cara chamado Pranzini tinha matado 2 senhoras e uma criança. E a opinião pública ela estava completamente contra, né? Revoltado, querendo a justiça, e ele foi condenado à morte. E ela é acomedida por um sentimento de intercessão por ele, neste contexto aí Nossa, né? coisa, E ela começa a rezar por ele, porque aí você começa a ver, ela começa a ter o olhar da misericórdia de Deus. Todo mundo está pedindo a justiça, né? Eu até falei, né? Até a gente estava pensando, ela não questiona a justiça que foi dada, mas ela tem um olhar para além, que é o olhar da misericórdia. Ela quer a salvação dele. Esse homem não pode morrer assim e ser condenado. Exato. Daí ela começa a rezar e pede um sinal. E, de fato, vem a notícia, porque os jornais estavam noticiando muito esse episódio, né? E vem a notícia que ele, Pranzini, antes de morrer, né, de ser a condenação da morte, ele pede o crucifixo. Então, ela toma isso como um sinal da conversão dele, que ele seria salvo. Então, você vê assim que ali ela já está começando a ter um olhar diferente da realidade, entendeu? E um olhar para o outro. Para o outro. Saiu de si e passou a viver para o outro. Exatamente. Aí a gente para aqui para a gente sair daqui e ir para o intervalo, mas a gente vai voltar. Então, participe conosco, envie sua mensagem, né? Nosso WhatsApp está funcionando, gente. Então, manda mensagem que hoje dá para a gente colocar aqui. Está todo mundo aqui. Muito bom receber convidado aqui no estúdio, né, Fernando? Sem dúvida. Graças a Deus, Deus tem trazido convidados incríveis para nós, né? Pessoas maravilhosas que têm nos ensinado através do Skype. Mas quando vocês conseguem vir aqui, é muito bom, né, receber e estar aqui nessa sala. Então, você sinta-se aqui conosco. 19-3871-9620 é o nosso call center. Ou 19-997-16-9915, nosso WhatsApp está à sua disposição para você partilhar a sua experiência com Santa Terezinha do Menino Jesus. Tá bom? Combinadinho? Vamos fazer um intervalo? Vamos fazer um intervalo. Então, já a gente volta, é rapidinho.